Posso capinar por comida? O fazendeiro olhou para o velho. Chapéu surrado, enxada na mão, roupas gastas pelo sol e pela poeira. E riu alto, riu na frente dos peões. Então disse: aqui é fazenda grande, não é asilo. O senhor já passou do tempo. E mandou ele embora. Parecia uma cena simples, parecia o fim de uma história pequena. Mas aquele velho sabia de uma coisa que o fazendeiro ainda não sabia. E quando chegasse a hora, não teria como desfazer. Se você chegou até aqui, já deixa o like no vídeo e comenta de onde está assistindo. E fica comigo até o final para ver por que aquele riso custou tão caro. A estrada de terra que levava até a fazenda. Bela Vista não tinha sombra. Era reta, longa, e quem chegava por ela chegava devagar, com o sol batendo de frente. Foi assim que Marcelino apareceu naquela manhã de terça-feira. Um homem de seus 70 e poucos anos, chapéu de palha na cabeça, camisa desbotada, abotoada até o pescoço, calça de tecido gasto e sandálias que já tinham visto dias melhores. Na mão direita, uma enxada velha. Na esquerda, nada. Só a poeira levantada pelo vento quente. Ele caminhou sem pressa. Não porque estava cansado, mas porque era o jeito dele. Marcelino nunca foi de correr. Dizia desde jovem que homem que corre muito raramente chega no lugar certo. Quando alcançou a porteira, parou. Olhou para os dois lados. A fazenda era grande, e isso qualquer um via. Pasto limpo, curral organizado, galpões novos ao fundo. Cheiro de estrume e capim cortado, misturados com o bafo da manhã. Uma fazenda que custou dinheiro e trabalho para ficar assim. Marcelino reconheceu isso. Respirou fundo e bateu na trave de madeira da porteira. Um rapaz de uns 25 anos apareceu do lado de dentro. Bermuda surrada, camiseta sem manga, expressão de quem foi acordado cedo sem querer. Olhou Marcelino dos pés à cabeça e não disse nada por um momento. Posso ajudar? Perguntou com aquele tom que não era bem uma pergunta. Preciso falar com o dono, disse Marcelino, simples assim. O rapaz franziu o senho. O patrão está ocupado. Tem reunião hoje. Eu sei que incomodo, disse Marcelino, sem mudar o tom. Mas é rapidinho, só 1 minuto com ele. O rapaz abriu a boca para responder, mas não chegou a tempo. Passos pesados no cascalho anunciaram a chegada de outro homem. Osmar era o capataz da Bela Vista havia 12 anos. 48 anos de idade, ombros largos, bigode grosso e um jeito de andar que dizia, antes de qualquer palavra, que ali quem mandava era ele. Pelo menos era o que ele gostava de acreditar. Que é isso? Perguntou Osmar, já com a voz alterada, olhando para o rapaz. O senhor quer falar com o patrão. O rapaz explicou, apontando para Marcelino. Osmar se virou para o velho e fez aquela avaliação rápida que algumas pessoas fazem quando acham que já sabem tudo o que precisam saber sobre alguém. Olhou a roupa, olhou a enxada, olhou o chapéu. E decidiu ali, em 2 segundos, o que achava daquele homem. O patrão não pode ser incomodado hoje não, seu moço. Tem gente importante vindo. Volta outro dia. Eu não demoro, disse Marcelino. Pode avisar que é rápido. Falei que não dá. Osmar cruzou os braços. O senhor não está entendendo. O patrão tem compromisso. Não tem tempo para ficar conversando com todo mundo que aparece na porteira. Marcelino não levantou a voz. Não deu um passo atrás. Apenas olhou para Osmar com aquela calma que às vezes irrita mais do que qualquer resposta. Não sou todo mundo, ele disse baixinho. Osmar abriu uma meia risada, virou para o rapaz como quem diz, você tá vendo isso? E balançou a cabeça. Olha, o senhor é um senhor de idade. Vou ser educado. Mas precisa arrumar o que fazer em outro lugar. Aqui não tem vaga para nada, não. Não vim pedir vaga, disse Marcelino. Vim pedir para falar com o dono. Osmar estava começando a perder a paciência quando ouviu o barulho de botas no cascalho.
Edinaldo Souza apareceu vindo do galpão, camisa xadrez bem passada, cinto largo com fivela de metal, o jeito de dono de terra que aprendeu a andar como se o chão fosse sempre dele. Tinha 52 anos, cabelo grisalho nas têmporas e uma expressão de homem acostumado a que as coisas funcionassem do jeito que ele queria. Ele viu Osmar parado na porteira, viu o velho do outro lado e chegou perto com a sobrancelha levantada. "Algum problema?" "Não, patrão", disse Osmar. "Tô resolvendo aqui. O senhor pode ir que eu cuido." Mas Marcelino falou antes que Osmar pudesse continuar. "Bom dia, senhor. Me chamo Marcelino. Estou passando pela região, venho de longe e preciso de um trabalho por hoje. Não precisa de dinheiro, não. Só um prato de comida no fim do dia. Posso capinar, limpar, consertar cerca, o que o senhor precisar." Edinaldo olhou para o homem. Havia algo na fala direta e sem rodeios que por um segundo o fez pausar. Mas o momento passou rápido. "Capinar por comida?" Ele repetiu, como se quisesse ter certeza que tinha ouvido certo. "Isso", disse Marcelino, sem piscar. Edinaldo virou para Osmar. Osmar já estava com o sorriso formado. Os dois peões que tinham chegado perto, sem que Marcelino percebesse, também trocaram olhares. Edinaldo olhou de volta para o velho, a enxada, as sandálias, o chapéu, e soltou uma risada curta, mas real, daquelas que saem sem pedir licença. "Meu amigo", disse ele, ainda com um sorriso no canto da boca, "aqui é fazenda grande, não é projeto social. O serviço que a gente tem aqui exige disposição, e o senhor, com todo respeito, já passou da fase." "Ah, sou velho, mas dou conta", disse Marcelino. "Tenho certeza", disse Edinaldo, com aquele tom de quem diz o contrário do que fala. "Mas hoje não tem trabalho para isso, não. Pode seguir o seu caminho." Virou as costas. Osmar fez um gesto para o rapaz fechar a porteira. Marcelino ficou parado por um instante, olhando para a fazenda. Depois olhou para a enxada na própria mão. Assentou o chapéu na cabeça, deu meia volta e começou a caminhar de volta pela estrada de terra, devagar, do mesmo jeito que tinha chegado. Osmar assistiu ele ir embora e disse, mais para si do que para alguém: "Aparece cada coisa." Ninguém respondeu, mas dentro do escritório da fazenda, o telefone tocou. Era o assistente de Edinaldo, ligando do carro com uma informação que o patrão ainda não tinha. O homem com quem ele ia se reunir naquela tarde tinha confirmado presença. Mas o nome completo dele, o nome que constava no contrato de 10 milhões de reais, ainda não tinha chegado até Edinaldo. Edinaldo não era homem de deixar coisa pequena ocupar espaço na cabeça. Enquanto caminhava de volta para o escritório, o episódio da porteira já tinha ficado para trás. Tinha coisa mais importante para pensar. A reunião daquela tarde era diferente de tudo que ele já tinha negociado antes. Não era venda de gado, não era arrendamento de pasto, não era financiamento de banco. Era uma parceria de exportação com o maior operador de gado do estado. Um homem que, segundo os rumores do setor, não aparecia em feiras, não dava entrevista e não fechava negócio por telefone. Quem queria trabalhar com ele tinha que ser escolhido. E Edinaldo tinha sido escolhido. Pelo menos era o que o intermediário tinha dito. Ele entrou no escritório e ficou parado na frente da mesa por um momento, olhando os papéis espalhados. Contratos, projeções, laudos de rebanho. Tudo preparado com 3 semanas de antecedência. Sua filha tinha revisado cada página 2 vezes. O contador tinha aprovado os números. Tudo estava certo. Tudo estava pronto. "Osmar", ele chamou pela janela aberta. O capataz apareceu na soleira em segundos. "Quero o pátio varrido antes do meio-dia. Manda lavar o carro também. E fala pro Juninho trocar de roupa, que hoje não quero ver ninguém de bermuda por aqui." "Já tô cuidando, patrão." "E essa porteira?" Edinaldo apontou lá para fora. "Quero ela aberta quando o carro chegar. Não quero que o homem fique esperando nenhum segundo." Osmar assentiu e saiu.
Edinaldo voltou para a mesa. Pegou o celular, abriu o contato do intermediário e mandou uma mensagem curta. Tudo certo aqui. Que horas ele chega? A resposta demorou uns 3 minutos. Entre 2 e 3 da tarde. Ele não avisa a hora exata. Edinaldo fechou o celular e olhou para o relógio na parede. Eram 10h30 da manhã. Tinha tempo. Mas o tempo, naquela manhã, não passou quieto. O primeiro problema apareceu antes do almoço. Um dos tratores quebrou no meio do pasto e bloqueou o caminho que os peões usavam para movimentar o gado. 20 cabeças de boi ficaram presas no setor errado, berrando. Osmar foi resolver, levou 2 homens, e a confusão durou quase 1 hora. Edinaldo ficou na janela do escritório, assistindo de longe com a mandíbula travada. O segundo problema foi menor, mas irritou mais. A moça que vinha limpar o escritório às quintas foi naquela terça por engano, entrou sem avisar enquanto Edinaldo estava no telefone com o banco e derrubou um copo d'água em cima de um dos contratos. Nada que não desse para secar. Mas Edinaldo ficou vermelho. Isso não pode acontecer hoje, ele disse para ninguém, enxugando o papel com uma toalha. Osmar voltou do pasto com a roupa suja de barro e cara de cansado. Edinaldo olhou para ele e fez um gesto indicando que fosse se trocar imediatamente. Osmar foi sem reclamar. O almoço foi silencioso. Edinaldo comeu pouco, ficou mexendo no garfo, olhando para os papéis empilhados na ponta da mesa. Sua esposa tentou conversa 2 vezes. Na segunda, ele respondeu com um "tô pensando", e ela levantou sem terminar o prato. Eram quase 2 da tarde, quando o escritório finalmente estava do jeito que Edinaldo queria. Mesa organizada, água gelada na bandeja, cadeiras alinhadas. Osmar de roupa limpa, postura de quem foi instruído a ficar calado. O sol da tarde batia no pátio e tudo parecia parado, como se a fazenda inteira estivesse segurando a respiração. Edinaldo ficou parado na varanda, de braços cruzados, olhando a porteira aberta. Foi então que o Juninho, o rapaz mais novo dos peões, chegou perto com uma expressão estranha. "Patrão, o senhor viu o nome do homem que vem hoje?" Edinaldo franziu a testa. "Vi o que eu precisava ver." "Por quê?" "É que o seu Adriano, lá do escritório de Ribeirão, me ligou agora há pouco." O rapaz hesitou. "Ele disse que o exportador que o senhor vai receber hoje é conhecido por fazer um teste antes das reuniões. Aparece antes da hora, sem avisar, de um jeito diferente, só para ver como as pessoas agem." Edinaldo olhou para o rapaz por um segundo sem entender. Depois olhou para o horizonte. Depois de volta para o rapaz. "Que tipo de teste?" Ele não soube me explicar direito. Só disse que é assim que o homem escolhe com quem trabalha, pelo comportamento mesmo. Edinaldo ficou quieto. Algo começou a se mover devagar na cabeça dele, mas ele empurrou para baixo antes que chegasse a algum lugar. Não tinha como. Era coincidência. Aquele velho na porteira de manhã era só um velho na porteira. Isso não tinha nada a ver com nada. "Bobagem", ele disse. "Fica de olho na entrada." O rapaz foi embora. Osmar, que tinha ouvido a conversa de longe, chegou perto devagar. "Patrão!" "Não." Edinaldo cortou antes que ele terminasse. "Não fala nada." Era um velho pedindo trabalho. "Pronto." Osmar fechou a boca. Edinaldo voltou para a varanda. Ficou parado. O sol tinha mudado de ângulo e agora batia diferente no pátio. Ele olhou para a enxada encostada no muro perto da porteira, a enxada que o velho tinha deixado para trás ao ir embora. Não tinha percebido antes. Ficou olhando para ela por mais tempo do que queria admitir. O relógio na varanda marcava 2h20 quando uma caminhonete entrou pela estrada de terra. Simples, sem enfeite. Vidro fumê, placa de outro estado. Edinaldo endireitou a camisa, respirou fundo e desceu os degraus da varanda para receber o visitante. A porta do carro abriu devagar. E quando o homem desceu, Edinaldo sentiu o chão sumir debaixo dos pés.
Era Marcelino. O mesmo chapéu, o mesmo rosto calmo, mas tudo diferente. A roupa não era mais a camisa desbotada da manhã. Era uma camisa de linho creme, bem passada, abotoada com cuidado. A calça era escura, de tecido bom. Os sapatos, de couro. O chapéu, o mesmo modelo de palha, mas limpo, novo, sem as marcas do sol. Ele desceu do carro sem pressa, fechou a porta com uma das mãos e ficou parado por um segundo, olhando para a fazenda com aquela mesma calma de antes. Atrás dele, pelo lado do passageiro, desceu um homem mais jovem, de terno cinza, carregando uma pasta. O assistente. Ele ficou 2 passos atrás, discreto, esperando. Edinaldo não conseguia fechar a boca. Osmar, que estava do lado, deu um passo para frente instintivamente, como se fosse barrar a entrada. Edinaldo segurou o braço dele sem nem olhar. Osmar parou. Marcelino subiu os degraus da varanda devagar. Parou na frente de Edinaldo. Os dois se olharam por um momento que pareceu muito mais longo do que foi. "Boa tarde", disse Marcelino. A voz era a mesma, tranquila, sem ironia, sem raiva, como se nada tivesse acontecido, como se fosse a primeira vez que os dois se encontravam. Edinaldo abriu a boca, fechou, abriu de novo. "Boa tarde", ele conseguiu dizer. O senhor é o Marcelino Duarte?" "Sou eu mesmo." Edinaldo respirou fundo. Deu um passo para trás sem perceber. Lá dentro do escritório, ele tinha um contrato com o nome Marcelino Duarte, escrito em negrito na primeira linha. Marcelino Duarte, proprietário da MD Exportações, responsável por mais de 40.000 cabeças de gado por ano, com operações em 4 estados e contratos com frigoríficos no exterior. Aquele nome tinha circulado no setor por anos, como o de um homem que ninguém via, mas todo mundo respeitava. E estava ali, na varanda da Bela Vista, com os olhos no rosto de Edinaldo. "Por favor, entre", disse Edinaldo, abrindo o braço em direção à porta. A voz saiu mais baixa do que ele queria. Marcelino entrou. O assistente entrou atrás. Osmar ficou do lado de fora, olhando para o chão. O escritório tinha sido arrumado com cuidado. Mesa grande no centro, cadeiras estofadas, a bandeja com água e copos de vidro. Um ventilador de teto girando devagar. Nas paredes, fotos da fazenda ao longo dos anos, um mapa da propriedade emoldurado, um certificado de raça do rebanho. Edinaldo tinha pensado em cada detalhe para mostrar que era um homem sério, organizado, profissional. Marcelino entrou, olhou em volta sem pressa e sentou na cadeira do visitante. O assistente abriu a pasta e ficou parado ao lado, em silêncio. Edinaldo sentou do lado oposto. Juntou as mãos em cima da mesa. "Posso oferecer uma água? Café?" "Água tá ótimo", disse Marcelino. Edinaldo serviu. A mão não tremeu, mas por pouco. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Marcelino olhava para o contrato que estava sobre a mesa, aberto na primeira página. Edinaldo o observava, tentando ler alguma coisa naquele rosto que não entregava nada. Foi Edinaldo quem não aguentou o silêncio. "Senhor Marcelino, eu queria começar dizendo que..." "Não precisa", disse Marcelino com gentileza. Não foi rude, foi só direto. "A gente pode olhar os números primeiro." Edinaldo fechou a boca, assentiu. O assistente colocou sobre a mesa uma pasta diferente, com o cabeçalho da MD Exportações. Marcelino abriu sem pressa, passou os olhos pelas primeiras páginas. Edinaldo ficou quieto, olhando para o homem do outro lado da mesa, tentando entender o que estava acontecendo na cabeça dele, porque Marcelino não tinha dito nada, não tinha feito nenhuma referência à manhã, nem um sorriso de canto, nem um olhar de lado, nem uma palavra a mais. Entrou na reunião como se fosse uma reunião qualquer. E isso, por algum motivo, incomodava Edinaldo mais do que qualquer confronto. Ele olhou para os números do contrato sem conseguir focar. A cabeça dele estava em 2 lugares ao mesmo tempo, naquela mesa e na porteira da manhã, no velho com a enxada e no homem de linho sentado na sua frente.
no riso que tinha dado, na frase que tinha dito. Aqui exige disposição, e o senhor já passou da fase. Ele lembrou de tudo, palavra por palavra, como se o cérebro tivesse decidido gravar aquele momento com uma clareza que ele não pediu. Os laudos do rebanho estão atualizados? Perguntou Marcelino, sem levantar os olhos do papel. Estão, disse Edinaldo. Todos deste ano. Certificação sanitária? Em dia. Capacidade de entrega mensal? Entre 300 e 400 cabeças, dependendo da época. Marcelino assentiu devagar, passou para a próxima página. O assistente fez uma anotação. Edinaldo se mexeu na cadeira, carregou a voz com o máximo de firmeza que conseguiu juntar. Senhor Marcelino, sobre esta manhã... Marcelino levantou os olhos. Devagar, sem urgência. Esta manhã, ele disse, como se precisasse lembrar. Eu precisava ter... A situação não foi tratada do jeito certo. Edinaldo escolheu cada palavra. Meu capataz agiu por conta própria. Eu mesmo não sabia quem o senhor era, mas isso não muda o fato de que... Não muda mesmo, disse Marcelino, simples, e voltou os olhos para o papel. Edinaldo ficou parado. Não tinha sido uma acusação, não tinha sido perdão, não tinha sido nada, só uma confirmação seca de uma verdade que Edinaldo já sabia. O ventilador girava no teto. Lá fora, um boi berrou uma vez e ficou quieto. O assistente passou outra folha para Marcelino. Era a página de assinaturas, a última do contrato, o lugar onde tudo se tornaria oficial. Marcelino olhou para a folha. Ficou parado nela por um tempo que pareceu longo demais para ser só leitura. Edinaldo segurou a respiração. Marcelino fechou a pasta. Não pegou a caneta. Edinaldo olhou para a pasta fechada como se ela tivesse feito algo a ele. Marcelino estava com as mãos abertas em cima da mesa, relaxadas, sem pressa. O assistente do lado não fez movimento nenhum. O ventilador girava. O silêncio era do tipo que ocupa espaço. Tem algum problema com os números? Perguntou Edinaldo com cuidado. Não, disse Marcelino. Os números estão bons. Então, eu precisava pensar em algumas coisas antes de assinar qualquer documento, disse Marcelino. É como eu trabalho. Nunca assino na primeira visita. Edinaldo sentiu um alívio pequeno e imediato. Então ainda havia uma próxima visita. Ainda havia conversa. Ele respirou e assentiu, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Claro, com toda razão. A gente pode marcar outro dia sem pressa nenhuma. Marcelino olhou para ele por um momento. Depois olhou para o assistente, que fechou a própria pasta com um clique seco. Enquanto isso, disse Marcelino, me conta uma coisa. Há quanto tempo o senhor tem essa fazenda? 23 anos, disse Edinaldo, com aquele orgulho que vem junto com a resposta. Comecei com 200 hectares arrendados e fui comprando aos poucos. Hoje são 940 hectares próprios. Sozinho? Com minha esposa. Ela cuidou das contas nos primeiros anos enquanto eu tocava o campo. Marcelino assentiu devagar, como quem está ouvindo de verdade. Meu pai era vaqueiro, disse ele depois de um momento. Não tinha terra nenhuma. Tomava conta do gado dos outros a vida toda. Aprendi que animal sente o temperamento de quem cuida. Boi manso com peão manso, boi nervoso com peão nervoso. Uma pausa curta. Negócio é igual. O ar no escritório ficou diferente. Não era ameaça. Era só uma observação. Mas Edinaldo sentiu o peso dela pousando devagar no meio da mesa. Marcelino se levantou antes que Edinaldo conseguisse responder. Vou dar uma volta pela propriedade, se o senhor não se importar. Gosto de ver o campo antes de tomar qualquer decisão. Posso acompanhar o senhor pessoalmente. Não precisa, disse Marcelino. Pode mandar alguém que conheça bem a fazenda. Edinaldo chamou o Juninho. O rapaz saiu com Marcelino e o assistente em silêncio. Osmar entrou pelo lado oposto, sem bater. E aí? Ele perguntou baixinho. Não assinou, disse Edinaldo. Mas vai assinar? Não sei. Osmar ficou parado.
Então disse com cuidado: Patrão, sobre esta manhã, eu sei que errei no tom. Se o senhor quiser, eu mesmo vou pedir desculpa quando ele voltar. Edinaldo virou para ele lentamente. Você acha que desculpa resolve isso? Osmar não respondeu. Vai, disse Edinaldo. Me deixa pensar. O capataz saiu. Edinaldo foi até a janela. Lá fora, Marcelino caminhava pelo pasto com as mãos para trás, olhando o gado. Parou perto de uma cerca, abaixou, pegou um punhado de terra, deixou escorrer entre os dedos. O Juninho falava ao lado, apontando para diferentes áreas. O assistente anotava. Havia algo naquele homem caminhando pelo pasto que Edinaldo não conseguia definir. Não era arrogância, era pertencimento. Como se Marcelino estivesse em casa em qualquer pedaço de terra que pisasse. E Edinaldo, olhando de dentro do próprio escritório, sentiu pela primeira vez na vida que era ele o estranho. A visita ao campo durou quase 40 minutos. Quando Marcelino voltou, sentou na mesma cadeira. O assistente ficou de pé. Rebanho bem cuidado, disse Marcelino. Pasto em boa condição, estrutura boa para escalar. Obrigado, disse Edinaldo. Mas tem uma coisa que preciso entender antes de qualquer passo. Edinaldo esperou. Quando o senhor construiu essa fazenda, teve algum momento em que precisou de ajuda e alguém fechou a porta na sua cara? A pergunta chegou sem aviso. Edinaldo ficou quieto por um tempo mais longo do que qualquer conversa normal aceita. Teve, ele disse. A voz saiu diferente, mais baixa. E o que sentiu? Senti que era invisível, disse Edinaldo. Marcelino não respondeu. Só olhou para ele com aquela atenção calma que não julgava, mas também não soltava. Edinaldo levantou os olhos. Eu sei o que aconteceu esta manhã. E não tem explicação que preste. O senhor chegou de um jeito que eu não esperava e eu... O senhor riu, disse Marcelino. Sem raiva. Só a palavra. Limpa. Edinaldo não desviou o olhar. Ri, ele confirmou. O ventilador girava. Lá fora, um peão gritou para outro sobre alguma coisa no curral. A fazenda continuava, alheia a tudo aquilo. Marcelino olhou para a pasta fechada sobre a mesa. Ficou parado nela por um momento longo. Depois, olhou para Edinaldo com aquela mesma calma de sempre. Eu ouvi o que o senhor disse, e reconheço que não foi fácil falar. Fez uma pausa. Mas reconhecer depois que o erro tem consequência não é o mesmo que não ter errado. Edinaldo ficou parado. Marcelino se levantou. O assistente guardou os papéis com eficiência de quem faz isso com frequência. Os dois caminharam em direção à porta. Na soleira, Marcelino parou. Virou para Edinaldo uma última vez. A fazenda é boa, disse ele. O senhor construiu algo sério aqui. Uma pausa. Mas eu tenho um compromisso com quem me recebe bem, independente de quem seja. Essa é a única regra que nunca quebro. Saiu sem porteira, sem portanto, sem mais nada. Edinaldo ficou parado no meio do escritório. Ouviu os passos no cascalho, a porta do carro, o motor ligando. Ouviu a caminhonete sair pela porteira aberta e sumir na estrada de terra. Foi até a janela. Ficou olhando a poeira que o carro tinha levantado ainda suspensa no ar, se dissipando devagar. Na mesa, a pasta de Marcelino tinha ido embora com ele. Só a caneta tinha ficado. Esquecida ou deixada de propósito, ele nunca saberia. Parada sobre a madeira, sozinha. Edinaldo olhou para ela por um longo tempo. Osmar apareceu na soleira com uma expressão que tentava ser neutra. Assinou? Ele perguntou. Edinaldo demorou para responder. Não, ele disse. Não assinou. A noite daquele dia foi a mais comprida que Edinaldo tinha passado em muitos anos. Ele ficou no escritório até quase meia-noite, não trabalhando, só sentado com a luz acesa, olhando para os papéis na mesa sem ler nada. A caneta que Marcelino tinha deixado para trás estava no mesmo lugar, parada do lado do contrato que Edinaldo tinha preparado com tanto cuidado e que agora não valia nada. Sua esposa veio 2 vezes.
Na primeira, deixou um copo de água sem dizer nada. Na segunda, ficou parada na porta por um momento, olhou para o marido e foi embora em silêncio. Ela sabia quando dar espaço. Edinaldo não conseguia organizar o que sentia. Não era só a perda do contrato. E ele sabia disso. Era outra coisa. Maior, mais difícil de nomear. Era a imagem do homem caminhando pela estrada de terra com a enxada na mão, de manhã, indo embora sem pressa. E ele ali em cima, rindo. Tinha sido tão fácil, tão automático. Um velho com roupa velha pede trabalho por comida e o dono de fazenda grande ri. Como se aquilo fosse natural, como se fosse a ordem certa das coisas. E agora, aquele mesmo homem tinha ido embora com a pasta fechada debaixo do braço e com o maior contrato que a Bela Vista poderia ter assinado. Edinaldo apagou a luz do escritório e foi dormir. Não dormiu. Na semana seguinte, a notícia chegou pelo setor antes de qualquer ligação oficial. O intermediário ligou numa manhã de quarta, com aquela voz de quem está desconfortável, mas não tem como evitar. Edinaldo, preciso te dar um retorno sobre o Marcelino Duarte. Pode falar. Ele fechou com a Fazenda São Bento. Uma pausa. Assinaram na sexta. A Fazenda São Bento ficava a 40 quilômetros da Bela Vista. Era menor, o rebanho era menor, a estrutura era mais simples. Edinaldo conhecia o dono, um homem quieto chamado Evaristo, que tinha herdado a terra do pai e tocava tudo com poucos recursos, mas com uma consistência que o setor respeitava. Entendi, disse Edinaldo. Lamento. Os números da Bela Vista eram melhores, mas ele foi firme na decisão. Não precisa lamentar. Obrigado por avisar. Desligou. Ficou parado com o telefone na mão por um momento. Depois colocou sobre a mesa com cuidado, como se um barulho a mais fosse ser demais. Osmar estava no vão da porta quando Edinaldo levantou os olhos. São Bento, disse Edinaldo. Osmar fechou os olhos por meio segundo. Abriu. Por causa desta manhã, ele disse. Não era uma pergunta. Por causa desta manhã, confirmou Edinaldo. O capataz ficou quieto. Havia algo no rosto dele diferente das últimas semanas. Menos a arrogância costumeira, mas um peso que ele claramente não sabia muito bem como carregar. Me demite se quiser, disse Osmar por fim. Eu entendo. Edinaldo o olhou por um longo momento. Você errou, disse ele. Eu também errei. Não tem demissão que pague essa conta. Fez uma pausa. Mas as coisas vão mudar aqui. No tom, no jeito de receber quem chega, em tudo. Se eu vir que não mudou, você mesmo vai pedir para sair. Osmar assentiu. E a enxada que ficou encostada no muro, disse Edinaldo. Guarda ela no galpão. Com cuidado. Osmar foi sem perguntar por quê. Os dias seguintes foram difíceis de um jeito silencioso. O trabalho continuou, o gado continuou, as cercas que precisavam de reparo foram reparadas. A vida da fazenda não parou, mas havia um peso diferente no ar, não dramático, não ruidoso, só presente, como aquela umidade antes da chuva que ainda não veio. Edinaldo passou a aparecer mais no campo. Não por necessidade. Precisava trabalhar com as mãos. Precisava sentir a terra. Pegou numa cerca que estava cedendo no setor 2, ficou ali por horas com os peões, martelando o mourão, esticando arame. Os homens olharam para ele de um jeito diferente naquele dia. Não falaram nada, mas olharam. Certa tarde, Edinaldo foi até o galpão sozinho. Acendeu a luz fraca. Ficou olhando para as ferramentas na parede. Cordas, enxadas, um par de botas velhas. E ali, num canto, encostada com o cabo para cima, a enxada de Marcelino. Osmar tinha posto com cuidado, do jeito que o patrão tinha pedido. Edinaldo ficou parado na frente dela por um tempo que não soube medir. Pensou no homem que tinha chegado de manhã pela estrada de terra, sem carro, sem roupa boa, com aquela enxada na mão e aquela calma que não pedia licença para ninguém.
Pensou em quanto era fácil olhar para isso e não ver nada. Pensou em quantas vezes ele mesmo tinha sido aquele homem, chegando em algum lugar pedindo uma chance com menos do que tinha agora, esperando que alguém o tratasse como gente. E pensou em quantas vezes, sem perceber, ele tinha virado o outro. Apagou a luz e voltou para casa. Sua esposa estava na mesa da cozinha quando ele entrou. Levantou os olhos do livro que lia. "Você foi no galpão", ela disse. Não era uma pergunta. "Fui." Ela fechou o livro, esperou. "Perdi o contrato", disse Edinaldo. Eu sei, por causa de uma coisa pequena que fiz sem pensar. Eu sei isso também." Ele sentou na cadeira do lado, ficou olhando para o centro da mesa. "O pior", disse ele, "é que eu sabia que era errado enquanto fazia. E fiz mesmo assim." Sua esposa ficou quieta por um momento. Depois colocou a mão em cima da dele. "Isso é diferente de não saber", ela disse. "Quem não sabe, repete. Quem sabe e ainda assim erra, tem uma chance de mudar." Edinaldo olhou para ela. "Não sei se muda muito agora", ele disse. "Não muda o contrato", ela disse, "mas muda o próximo." O silêncio na cozinha era diferente do silêncio do escritório daquela noite. Mais quieto, mais limpo. Edinaldo ficou acordado ainda por muito tempo naquela noite. Mas desta vez não era angústia, era só pensamento. O tipo que reorganiza alguma coisa por dentro sem pedir licença. Evaristo tinha 56 anos e mãos que contavam cada um deles. Era filho de vaqueiro, criado na terra, herdeiro de uma fazenda que nunca foi grande, mas que ele tinha mantido com uma teimosia respeitável durante anos difíceis. O setor o conhecia como homem de palavra, não de muito papo, não de negócio fácil, mas de palavra. Quando dizia que ia fazer, fazia. Quando dizia que não ia, não ia. E agora, a Fazenda São Bento tinha um contrato com a MD Exportações. A notícia correu pela região de um jeito que notícia de fazenda corre. Devagar no papel, rápido na boca. Em 2 semanas, todo mundo que tinha alguma relação com o setor sabia. Quem tinha mais gado, quem tinha mais estrutura, quem tinha mais número na conta e que tinha ficado de fora. Edinaldo soube de quanto era o contrato numa quinta-feira, pelo mesmo intermediário que tinha tentado fechar o negócio original. O homem falou sem querer, deixou escapar um número numa frase que não tinha vindo completa. Era mais do que o que Edinaldo tinha projetado, muito mais. Ele desligou o telefone, ficou sentado. Depois foi para o campo e ficou lá até o sol ir embora. Foi Osmar quem viu primeiro. Numa manhã de sábado, ele foi até o escritório com uma expressão que Edinaldo não conseguiu ler de imediato. "Patrão, o senhor precisa ver uma coisa." Foram até a cerca que dividia a bela vista da São Bento. Uma cerca comprida, de arame, com alguns mourões velhos que os 2 lados tinham deixado de lado por anos. Do lado de lá havia movimento. Caminhões, gente, máquinas trabalhando num galpão novo que estava subindo rápido. Edinaldo ficou parado na cerca por um longo tempo, olhando. Osmar ficou do lado, sem dizer nada. "Ampliação", disse Edinaldo por fim. "Parece que sim. Estão construindo um curral de embarque novo também, ali no fundo." Edinaldo olhou para o horizonte da São Bento. Era uma fazenda menor, pasto mais irregular, estrutura mais simples. Mas ali estava crescendo, em tempo real, do lado de lá da cerca. Virou e foi de volta para a sede sem comentário. Osmar ficou parado por mais um momento, olhando para o movimento do outro lado. Depois virou também e foi atrás. 3 semanas depois de assinar com a São Bento, Marcelino apareceu na Bela Vista. Desta vez, a caminhonete entrou devagar pela porteira, sem aviso. Era início de tarde, o sol ainda alto. Edinaldo estava na varanda quando viu o carro parar no pátio. Desceu os degraus sem pressa. Os 2 se cumprimentaram com um aperto de mão firme. Marcelino estava igual. Jeans, camisa simples, chapéu de palha, o mesmo rosto calmo. "Vim falar com o senhor", disse Marcelino. "Entre", disse Edinaldo. Sentaram no escritório.
O assistente não estava. Eram só os dois. Marcelino foi direto. Fui na São Bento porque o Evaristo me tratou bem numa vez que eu precisei de ajuda há muitos anos. Era uma dívida que eu queria honrar. Tive a chance e honrei. Edinaldo ouviu sem interromper. Mas tenho operação suficiente para mais de uma parceria, continuou Marcelino. E a Bela Vista tem estrutura que a São Bento não tem. Números que a São Bento não vai alcançar tão cedo. Edinaldo ficou quieto por um momento. O senhor veio me oferecer um segundo contrato, ele disse. Não era uma pergunta. Vim conversar, disse Marcelino, se o senhor tiver interesse. Edinaldo olhou para o homem na frente dele, olhou para o escritório ao redor, os papéis, o mapa emoldurado na parede, as fotos da fazenda ao longo dos anos. Olhou para as mãos dele mesmo, abertas em cima da mesa. Pensou no que tinha perdido. Pensou no que tinha ficado olhando do outro lado da cerca naquela manhã com o Osmar. Tenho uma pergunta antes, disse Edinaldo. Marcelino esperou. O senhor veio porque a fazenda tem estrutura, ou porque o senhor achou que eu merecia uma segunda chance? Marcelino ficou quieto por um momento. Depois disse, com aquela honestidade direta que era a marca dele, as duas coisas. Mas a estrutura eu encontro em outros lugares. O que eu vi no senhor naquela tarde, reconhecer o erro sem estar encurralado, isso não encontro em todo canto. O ventilador girava no teto. Lá fora, alguém no curral chamou outro pelo nome. Edinaldo olhou para a caneta que ainda estava sobre a mesa, a mesma que Marcelino tinha deixado para trás semanas atrás. Tinha ficado ali desde aquele dia. Edinaldo não tinha mexido. Pegou ela. Empurrou na direção de Marcelino. Então vamos conversar, disse ele. Marcelino olhou para a caneta, depois para Edinaldo, e pela primeira vez desde que os dois se conheciam, sorriu de verdade. Eles ficaram mais uma hora no escritório. Marcelino fez perguntas sobre logística, sobre capacidade de crescimento, sobre os planos de Edinaldo para os próximos 2 anos. Edinaldo respondeu com os números na ponta da língua, sem enfeite, sem vender mais do que tinha. Quando Marcelino perguntou sobre os pontos fracos da operação, Edinaldo apontou 2 sem hesitar. Marcelino ouviu tudo com aquela atenção calma de sempre. Quando Edinaldo terminou, ficou quieto por um momento. Depois disse, sabe qual é a diferença entre o senhor hoje e o senhor daquela tarde? Edinaldo esperou. Daquela tarde, o senhor tinha tudo para fechar o negócio e não fechou porque se revelou antes dos números. Marcelino encostou as mãos na mesa. Hoje, o senhor também se revelou antes dos números, mas de um jeito diferente. Edinaldo olhou para ele. Homem que aponta os próprios furos, sem precisar ser pressionado, disse Marcelino. É homem que não vai me surpreender do jeito errado depois que o papel estiver assinado. Pegou a caneta que Edinaldo tinha empurrado para ele e assinou. Sem teatro, sem cerimônia. Com aquela mesma caligrafia firme de quem já assinou muita coisa importante e parou de achar isso grandioso faz tempo. Empurrou o contrato de volta para Edinaldo. Meu escritório entra em contato na semana que vem, disse ele. Primeira remessa em 30 dias. Levantou, apertou a mão de Edinaldo e caminhou para a porta. Na soleira, parou. Virou sem pressa. Uma coisa, disse ele. Edinaldo esperou. O Evaristo vai continuar crescendo. O contrato com a São Bento fica. Marcelino olhou para a fazenda lá fora pela janela aberta. Mas agora os dois crescem e a região fica mais forte. Saiu. Edinaldo ficou parado no escritório por um momento, olhando para o contrato na mão. Depois olhou pela janela. A caminhonete de Marcelino cruzava o pátio devagar, levantando aquela poeira fina que o interior levanta sempre. Do outro lado da cerca, a São Bento estava crescendo. E pela primeira vez desde aquela manhã, Edinaldo olhou para isso sem nenhum peso. O segundo contrato era diferente do primeiro. Não no valor, era parecido. Mas nas condições,
Havia uma cláusula que o intermediário achou estranha quando leu. Edinaldo achou certa. A cláusula dizia que qualquer trabalhador ou visitante que chegasse a Bela Vista, independente de aparência ou condição, deveria ser recebido com respeito e ouvido antes de qualquer decisão. Não era uma exigência legal. Era uma condição de parceria. Se Marcelino chegasse algum dia e visse o contrário, tinha o direito de encerrar o contrato sem multa. Edinaldo assinou sem hesitar. Osmar leu a cláusula no dia seguinte, quando Edinaldo deixou o contrato aberto em cima da mesa do escritório, sem dizer nada. O capataz ficou parado na frente dela por um bom tempo. Depois dobrou o papel com cuidado, colocou no lugar e saiu sem comentário. Naquela tarde, quando um homem de bicicleta parou na porteira pedindo se tinha serviço por dia, foi Osmar quem foi até ele. Ouviu, perguntou o nome, perguntou o que sabia fazer. Depois veio chamar Edinaldo. O homem trabalhou por 3 dias. Era bom no que fazia. Na despedida, apertou a mão dos dois. Edinaldo não disse nada para Osmar sobre aquilo. Não precisou. A primeira remessa do segundo contrato saiu numa manhã de quinta-feira, 6 semanas depois da assinatura. 380 cabeças. Edinaldo estava no curral desde cedo, de bota e chapéu. Os caminhões chegaram no horário. Os peões trabalharam sem atrito. Osmar coordenou com uma eficiência diferente, mais calma, mais comunicativa, com aquele jeito de quem ainda está aprendendo um modo novo de ser, mas já decidiu que vale a pena aprender. Quando o último caminhão fechou a porta e saiu pela porteira, Edinaldo ficou parado no pátio, olhando a poeira se dissipando na estrada. Do lado de lá da cerca, a São Bento estava em plena expansão. O galpão novo já estava de pé. Um segundo curral de embarque estava sendo finalizado. A fazenda de Evaristo estava crescendo rápido, e o setor já falava nisso com aquele respeito que só aparece quando a coisa é real. Edinaldo olhava para tudo aquilo sem amargura. Havia uma clareza diferente agora, a de quem entendeu que o outro crescer não diminui ninguém, e que perder algo por erro próprio dói mais do que perder por azar, mas também ensina mais. Num sábado de tarde, Marcelino voltou a Bela Vista, sem aviso, como da outra vez. Desceu do carro sozinho, chapéu de palha, camisa simples. Foram os dois caminhar pelo campo até o sol mudar de cor. Em algum ponto da caminhada, Edinaldo perguntou o que estava na cabeça há meses. Naquela manhã, ele disse, quando o senhor foi embora pela estrada com a enxada na mão, o senhor estava triste? Marcelino pensou. Não foi uma pausa de quem inventa, foi de quem realmente busca a resposta certa. Estava, disse ele. Não por mim. Já passei por coisa assim muitas vezes. Estava triste pelo senhor, porque vi o que o senhor ia perder. Edinaldo ficou com aquilo em silêncio por um tempo. E mesmo assim voltou, disse ele. Voltei porque o senhor fez algo diferente, disse Marcelino. Na reunião, quando eu disse que não ia assinar, o senhor não negociou, não pediu outra chance, não tentou me convencer. Só disse que entendia. Fez uma pausa. Homem que aceita consequências sem tentar escapar dela é homem com quem dá para fazer negócio de longo prazo. Edinaldo ouviu aquilo e ficou quieto por um bom tempo. Chegaram na beira de uma cerca velha que dividia 2 pastos. Marcelino parou, apoiou os braços no arame, olhou para o horizonte. O sol estava baixo, laranja, daquele jeito que só existe no interior no fim da tarde. Meu pai me ensinou uma coisa, disse Marcelino, olhando para o horizonte. Dizia que a terra não mente. Você planta errado, ela te devolve errado. Você cuida direito, ela te devolve direito. Pode demorar uma estação, pode demorar 10, mas ela sempre devolve. Edinaldo ficou olhando para o mesmo horizonte. Pessoas são igual, disse Marcelino. Os dois ficaram parados ali por um tempo, sem precisar de mais palavras. O vento passava no capim.
Lá atrás, na sede, a luz da cozinha acendeu, a esposa de Edinaldo preparando o jantar. Um cachorro latiu uma vez do lado do galpão e ficou quieto. Quando voltaram para a sede, o céu já tinha aquela cor de fim de tarde que não existe em cidade nenhuma. Marcelino foi ao galpão antes de ir embora. Edinaldo foi junto. O velho entrou devagar, olhou para as ferramentas na parede. Parou quando viu a enxada encostada no canto, o cabo para cima, cuidada como Edinaldo tinha pedido para o Osmar. Ficou parado na frente dela por um momento. Guardou, disse Marcelino. Guardei, disse Edinaldo. Marcelino olhou para ele. Depois olhou de volta para a enxada. Ficou quieto por um momento que tinha peso sem ter barulho. Então pegou a enxada com as duas mãos, olhou para o cabo gasto, para o metal escuro do uso, e encostou de volta na parede com o mesmo cuidado. Pode ficar com ela, disse. Já cumpriu o que precisava. Saiu do galpão. Edinaldo ficou parado por um momento, olhando para o objeto encostado na parede de madeira. Uma enxada velha, mãos de velho, uma manhã numa porteira, e tudo que aquilo tinha custado, e tudo que tinha ensinado. Apagou a luz e saiu. Do lado de fora, Marcelino já estava no carro. Acenou pela janela com aquela naturalidade de quem já não precisa de cerimônia. Saiu pela porteira devagar, levantando aquela poeira fina que o interior levanta no fim do dia. Edinaldo ficou parado no pátio até o carro sumir na curva da estrada. Depois virou. Olhou para a fazenda, o galpão, o curral, a sede com a luz acesa na janela da cozinha. 940 hectares construídos em 23 anos, pedaço por pedaço, com erro e acerto e teimosa recusa de parar. E pensou que naquele dia, naquela manhã de sol forte, uma enxada velha tinha ensinado mais sobre o que ele queria ser do que 23 anos de fazenda. Subiu os degraus da varanda devagar. Entrou. Às vezes, o que parece só mais um homem cansado na estrada é justamente a pessoa que pode mudar o rumo da nossa vida. A terra sempre devolve o que a gente planta, seja respeito ou desprezo. Se essa história te fez pensar, deixa o like no vídeo e me conta nos comentários de onde você está assistindo. E se quiser ouvir mais histórias como essa, se inscreve no canal.